então ao momento da palavra na reunião do cordão. E agora, momento da palavra na reunião do cordão. Tema de hoje: posicionamento e atitude com Deus. Eu quero ler uma passagem que eu já li no vídeo passado, a última reunião do cordão, que foi dia 23 de dezembro de 2020, onde o tema é Natal, Jesus, Maria, José. Eu coloquei esse título para que os irmãos identifiquem no nosso canal do YouTube. Então eu não vou entrar em questões mais profundas sobre os 3 reis magos, porque já foram falados lá. Mas eu quero dar uma outra contextualização, até para você ver como a palavra fala conosco diferente a partir do momento que a nossa fé é renovada. É a nossa fé que se renova. É a nossa consciência que vai sendo alterada em relação à palavra de Deus. E a gente vai adquirindo uma outra compreensão daquilo que já é, daquilo que já foi estabelecido por Deus através da sua multiforme graça. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1, 2 e 11. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 11. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Posicionamento com Deus. Irmãos, um dos maiores desafios que a igreja do Senhor enfrenta nos dias de hoje é justamente o de se posicionar verdadeiramente em servir a Cristo. Na Bíblia há muitos personagens que se posicionaram com atitudes, mas atitudes firmes diante das adversidades, não negociando com o pecado, e saíram vencedores como Noé, Davi, Elias, Ruth, Esther e muitos outros. Compreenda que Satanás não está brincando de ser diabo, irmãos. Lá em João 10:10, a parte B fala que Deus nos dá vida e vida em abundância, mas a primeira parte fala que ele vem para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Então nós não podemos nos iludir achando que ele vai desistir de nós só porque frequentamos periodicamente uma igreja, ou que ele vai nos respeitar só porque pertencemos a uma denominação religiosa, ou porque somos pessoas boas, não fazemos mal a ninguém, ou porque nem temos religião. O diabo só respeita aqueles que pertencem a Jesus e têm uma aliança sólida com ele. Como nos fala a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versos 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o toca, não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Há pessoas que se decepcionaram com Deus por causa do homem, entenda isso. A gente vê muito na religião pessoas que largaram denominações porque se entristeceram com seus pastores, com seus irmãos em Cristo, e hoje não professam nenhum tipo de fé, mas nos pedem orações para que Deus lhe dê força para retornarem à igreja, para o templo, quando tão somente elas poderiam tomar uma atitude, irmãos, se esforçando para que elas se voltem para Deus em oração. Mas a mente delas ficou tão cauterizada pelo distanciamento que essas pessoas tomaram de Deus, porque acreditam que Deus as abandonou, quando na verdade elas abandonaram a Deus. Descontaram em Deus uma culpa que não é dele. Não souberam ser o quão bom e suave, como o salmista fala, como irmãos, como igreja, porque as próprias autoridades não vos ensinam, não praticam isso. Conhecem apenas a letra, o texto, mas não conhecem a verdade espiritual que existe nessa comunhão dos santos. Estão tão cegas que não reconhecem a misericórdia de Deus em suas vidas, quando deveriam ser gratas tão somente por estarem vivas. Tornaram-se pessoas desgraçadas, ou seja, distantes da graça. E então acaba se instalando a infelicidade, a calamidade e a tragédia na vida dessas pessoas. Algumas dessas pessoas buscam fora das religiões, como a gente costumeiramente fala no mundo secular. É muito comum se falar em igreja isso, essa expressão secular. Motivações através de seus ídolos, tentando preencher seus vazios com lazeres, esportes, mas sempre confiantes apenas em si mesmos, com práticas meramente motivacionais, mas sem absolutamente nenhuma comunhão com Deus. É muito comum nesse tempo de férias, as pessoas viajam, vão para a praia, vão para a serra, e vai para a galera, como diz aquela gíria, porque não entenderam que mesmo no descanso, Deus quer estar presente. Não entenderam ainda o que é viver em Cristo. Acham que para ter uma aliança com Cristo, para viverem em comunhão com o Altíssimo,
dia marcado, reunião marcada numa igreja específica, num culto apropriado, dentro daquela liturgia aplicada, e somente ali que é a casa de oração, é ali que Deus habita, é ali que Deus responde. E as pessoas não conseguem ter uma relação verdadeira com Deus. São como casais que saem escondidos em seus motéis e esquecem de amar suas esposas em seus quartos, em suas casas. Essa é a metáfora pesada que Deus coloca na minha boca para falar para você que não entendeu ainda. Que não entendeu que essa intimidade com Deus, quando Ele fala, entra no teu quarto, fecha a porta, fala comigo. E eu, em secreto, que estou te ouvindo, eu vou te responder. Eu vou atender o teu pedido. Mas não, elas já foram treinadas a estar fora da comunhão dos santos, porque a religião as ensinou de forma distorcida. E o Evangelho vem aqui justamente nesse tempo do fim, onde estamos às vésperas do arrebatamento. Se você não sabe, procure, o YouTube está cheio de vídeos que falam sobre esse tema, inclusive a gente já falou. Lá no nosso canal você vai poder se alimentar sobre isso. Jesus está às portas, está voltando. Assim que o anticristo assumir, a igreja automaticamente será levada dessa terra. É um fenômeno que não é explicado pela ciência, porque é algo que a humanidade nunca viveu. A única referência que a gente tem para poder entender via Bíblia é quando você vê o arrebatamento de Elias, que depois aconteceu com Jesus, que vai poder acontecer conosco também. Perceba que na história bíblica, você pegando do Antigo ao Novo Testamento, Deus deixou sinais muito claros, sombras, para que o Novo Testamento fosse compreendido. Assim como o cordeiro que era imolado naquele sacrifício de sangue, e depois era aquilo que viria a acontecer através do próprio Cristo encarnado com o nome Jesus, o filho da irmã Maria. Ele que deu a vida para mim e para você, para que nossos pecados fossem totalmente rechaçados, cancelados, perdoados, e não apenas encobertos, como outrora era feito. Então quando você começa a entender que posicionamento com Deus é muito mais do que você ter uma religião, a atitude em servir esse Deus é muito mais do que você rezar ou participar de rituais religiosos, você vai começar a entender que essas práticas vão mudando a tua consciência. Então no tempo secular, no mundo secular, essa comunhão com Deus ela se dá absolutamente somente dentro de templos religiosos, porque as pessoas não conseguiram viver nessa liberdade a qual Deus quer de cada um de nós enquanto seres humanos, não conseguiram praticar. E dentro do sistema religioso, essas pessoas buscam igrejas que preguem uma teologia segundo as suas vontades, os seus desejos, segundo as suas inclinações, as suas concupiscências, como diz a Bíblia. E a mais influente delas, a teologia que mais é abominável aos olhos de Deus, é a chamada teologia da prosperidade. Vem cá, dá o teu melhor que você vai receber em 10 vezes mais. Dá o teu dízimo, você vai receber 3 vezes mais. Dá tudo que tu tem, tu vai receber muito mais do que tudo que tu deu. E as pessoas vão sendo manipuladas como marionetes, vão ficando cegas, tal qual aquelas loterias, aquele premiado, aqueles bilhetinhos premiados que vem na rua. Troca esse bilhete aqui que eu tenho um prêmio e tal, e as pessoas vão caindo segundo as suas concupiscências. É o mesmo sistema aplicado hoje na religião, e as pessoas continuam cegas, porque elas buscam nesses lugares tão somente as bênçãos do Criador, mas não o Deus que as criou. Não querem estabelecer de fato uma relação profunda com Deus, mas apenas uma superficialidade religiosa, através da qual não se sintam cobradas nas suas atitudes, mesmo que estas sejam contrárias, antagônicas ao Evangelho de Deus. Irmãos, não só no Novo Testamento, como a gente falou aqui em Mateus capítulo 2, e Lucas 2 também fala sobre isso, mas vamos agora ao Antigo Testamento. Textos que muito raramente a gente lê aqui na reunião do cordão, porque a reunião do cordão quer primeiro mostrar para você o Novo Testamento, a nova aliança, porque vai ser muito mais fácil você, conhecendo a nova aliança, vai compreender com muito maior facilidade a antiga, a velha aliança. Malaquias, último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versículos 17 e 18. Olha bem o que Deus, antes de Jesus vir à terra, o que se Deus falou para o povo de Israel, naquele tempo em que haviam 12 tribos, das 12, uma delas servia no templo. Eles não tinham renda, eles não tinham como se sustentar, era a tribo de Levi, os levitas. Por isso que eles cultuavam no templo e se serviam dos dízimos, das ofertas. E Deus queria que eles estivessem como sacerdotes santos, pegando aqueles valores não apenas para se manterem, mas também para abençoarem viúvas, órfãos. Mas a religião deturpou, a corruptibilidade entrou no coração. E Deus, Ele sempre foi claro: eu quero amá-los, eu quero dar o meu melhor para vocês. E olha que Deus registra, a coisa mais linda, essa palavra de amor que o Senhor dá claramente àquele povo que muitas vezes por rebeldia se distanciou de Deus.
Não obstante o que acontece hoje em relação a Jesus. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o justo e o pecador, entre os que servem e os que não servem a Deus. Olha que tremendo, irmãos, o mesmo Deus que não faz acepção de pessoas, o mesmo Deus que trata todo mundo igual, ele fala claramente, a igualdade está em vocês terem um livre-arbítrio para me obedecer ou não. O livre-arbítrio de vocês vai até o momento em que a minha santidade não pode ser ultrapassada. O livre-arbítrio de vocês, ele é livre até o momento em que o que vocês façam não seja contrário à minha santidade, porque eu quero melhor para vocês. Se vocês me obedecerem, vocês vão perceber que vocês vão desfrutar dessas bênçãos. Mas alguns dizem, tá bom, vamos fazer, mas não fazem. Agora eu estou vindo para Jesus. Eu estou me reconciliando com o templo e volto a congregar. Mas o coração ainda está cheio de mundanismo, cheio de amargura religiosa. E o sim dele não é sim, é talvez. Ele fala uma coisa e faz outra. Olha o que a palavra diz para estes essa noite, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim. Não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. É importante que nós cristãos nos posicionemos em todas as nossas relações, em todas as nossas atitudes. Seja um compromisso simples que a gente assuma com o irmão, com o familiar, com parentes. Tô indo, não vai. Não vou, de repente aparece. Vou fazer, não faz. Sim, pode contar comigo. Não pode. Não conta comigo. Pode. Essa confusão, essa distorção entre o sim e o não, essa falta de compromisso, essa falta de identidade cristã é o que se faz presente hoje na maioria, especialmente dos evangélicos e católicos. Professam uma fé cristã, mas não se estabeleceram ainda verdadeiramente como discípulos de Jesus. Não se parecem com ele em nada. Então a gente está aqui no Antigo Testamento buscando essa consciência que já era praticada por pessoas antigas, que não tiveram experiência com o Cristo, mas já tiveram experiência pela fé, com o próprio Deus, como aconteceu com Davi, cuja história é descrita no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículos 44 e 45. Disse mais o filisteu, aquele gigante, a Davi, que estava afrontando ele: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo, Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, com escudo, porém eu, Davi, esse pequenininho que está te afrontando aqui, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A história de Davi é maravilhosa, irmãos, porque ele foi o mais desprezado dos filhos da casa de Jessé. Todo mundo achava que o filho que ia ser escolhido para substituir o rei Saul era aqueles lindão que do ombro para cima só dava a eles. E Deus falando para Samuel: não olhe o homem como vocês estão olhando. O meu olhar é diferente, eu olho o coração. Eu não olho a parte externa, eu não olho a aparência, eu olho aquilo que está intrinsecamente na alma de cada um. Por isso que ele escolheu Davi como rei. Pessoa cheia de falhas, um pecador como cada um de nós, mas era um cara que tinha posicionamento com Deus. Ele errava, ele se jogava nos pés do Senhor. Ele pecava, ele fazia coisas absurdas como adultério, matando inclusive o marido de uma das suas amantes, Betseba, Urias, que mandou para a guerra como general para morrer na frente da batalha. Mas entenda que o que Deus quer falar aqui essa noite, a partir do momento que alguém se posiciona em saber que apesar daquela afronta daquele gigante ser algo que ninguém tinha coragem, ninguém tinha estrutura física para afrontar, Davi tinha consciência que apesar da sua pequenez enquanto estatura, o Deus que estava com ele era maior. O Deus que estava com ele era superior àquela afronta daquele gigante. Então, quando nós nos posicionamos em servir a Deus, nós não olhamos mais para o tamanho dos nossos problemas, ainda que por muitas vezes sejamos constrangidos por eles, mas passamos a enxergar o tamanho do nosso Deus. E ao ter essa consciência do tamanho do nosso Deus, os problemas vão diminuindo até que desaparecem, até que eles viram um testemunho. Olha, eu passei por isso, parecia uma tsunami, mas era só uma marola, e não estava enxergando. Por isso que muitas vezes a gente não entende os sinais de Deus. A gente está sempre esperando coisas grandes, maná cair do céu, está querendo ver água virar vinho. Milagres que se Deus quer fazer, Ele faz sim. Mas às vezes é uma sutil brisa, como aquela que Deus mandou na caverna falando com Elias quando ele estava em profunda depressão. Ele achando que ia cair trovão, fogo, terremoto.
E só aquele ventinho, aquela brisa, aquela sensibilidade que é o que Deus espera de cada um de nós, para que nós o escutemos segundo aquilo que a natureza divina dele quer falar conosco. Não venhamos impor a Deus a maneira que ele quer falar conosco, porque isso é a própria religião que faz. Nós catequizamos o próprio Deus segundo a nossa imagem, a nossa semelhança, quando Deus quer que nós nos assemelhemos a Ele. É a Ele que nós temos que ter como referência, não Ele se referenciar segundo a nossa imitação humana. Aconteceu a mesma coisa com 3 personagens maravilhosos descritos no livro de Daniel, Daniel 3, 14 e 18. O imperador mais conhecido e poderoso do Império Babilônico, Nabucodonosor, chamado como favorito de Nebo, que era uma potestade, um principado, inclusive mencionado em Isaías, no capítulo 46, verso 1, fala sobre essas potestades, esses espíritos, esses deuses com D minúsculo, que existia na Babilônia, assim como existe hoje no nosso mundo contemporâneo. Esse Nabucodonosor, ele disse para 3 jovens israelitas cujos nomes foram mudados, porque eles tinham essa cultura de mudar o nome das pessoas, não queriam que tivesse os seus nomes originais. Então Ananias passou a chamar-se Sadraque, o Misael passou a chamar-se Mesaque, Azarias passou a chamar-se Abdênego, quais Deus lhe deu conhecimento, inteligência em todas as letras. Eram homens sábios, como aqueles 3 reis magos. Vai vendo a semelhança, irmãos. Tremenda a sabedoria que esses 3 tinham. E esses 3 foram recrutados pelo chefe dos eunucos, o que cuidava daqueles empregados semi-escravos, que era o Aspenaz. E Nabuco perguntou: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdênego, que vocês não prestaram culto aos meus deuses, nem adoraram a imagem de escultura de ouro que eu mandei erguer em meu nome para minha glória? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, enfim, de toda espécie de música, se vocês se puserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Olha a ameaça, olha a cara de pau desse cara de achar que ele é maior que o Deus de Israel aqui. A presunção, a arrogância humana não tem limites, irmãos. Mas se não o adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Tem Deus que possa livrar vocês do fogo? Aí Sadraque, Mesaque e Abdênego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, o qual nos posicionamos em servir, esse Deus que a gente serve em espírito, em verdade, que a gente adora, ele pode nos livrar. E ele nos livrará das suas mãos, se ele quiser. Ó rei, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, arrogante, não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. A história é muito longa, depois ela conta que Nabucodonosor fica raivoso, vira um demônio, manda jogá-los na fogueira ardente, ele coloca lenha para ficar 7 vezes mais quente. Para vocês terem uma ideia, os guardas que jogaram ele dentro da fornalha, diz as escrituras, eles foram fulminados pelo fogo, foram instantaneamente queimados, enquanto os 3, depois de alguns instantes jogados na fornalha, estavam caminhando lá dentro. E lá apareceu o 4º homem. Quem seria esse 4º homem, meus irmãos? Quem é esse cordão de 3 dobras que estava com Sadraque, Mesaque e Abdênego, caminhando e livrando que eles tiveram que sair dali? E Nabucodonosor chegou até a estabelecer decreto para que todos se prostrassem, todos respeitassem e adorassem o Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abdênego. Toda vez que você se posicionar, não enchendo o saco, botando goela abaixo o evangelho nas pessoas, que a religião já está cansada de fazer e é de pouca eficácia. Mas quando você for a carta viva, como Paulo fala, não é algo que você tenha que apresentar como documento para mostrar para os outros que você tem uma unção, ou que você tem um poder, uma autoridade, um conhecimento, uma formação. Não. Deus está vendo o teu coração, assim como ele viu o coração de Davi, assim como ele viu o coração de Daniel, viu o coração de Sadraque, de Mesaque e Abdênego. Assim ele quer ver o coração de cada um de nós, para que nós nos tornemos cartas vivas. E através do nosso testemunho pessoal, do nosso modus operandi de vida, a maneira que a gente vive na presença de Deus. E o cordão de 3 dobras foi chamado, foi separado para te ensinar a viver assim. Se você, depois de ter essa consciência, quiser ir para algum lugar, ir para algum templo, ir para alguma denominação, nós te instruímos que faça, se essa for a tua vontade, se esse for o desejo de Deus para ti, se essa for a tua vocação. Todavia, que isso não seja condição sine qua non para quem não quer isso, achando que é o único modo de ter uma relação com Deus. É mentira.
Posicionamento com Deus e atitude com Deus é servi-lo nessa liberdade, amando Deus no próximo, como eu já falei em várias ministrações, em vários temas do YouTube, quase que de forma retórica eu falo isso, para que você desperte, para que esse avivamento que eles próprios pregam em relação à noiva do Cordeiro, que está à véspera de esperar o noivo para vir buscá-la, esse despertamento só acontecerá se de fato houver um posicionamento, atitude prática de servir a Deus. Aí sim, quando você se posicionar em conhecer esse Deus, aonde você está? Está em férias? Está na praia? Experimenta dobrar teu joelho antes de dormir hoje. Experimenta agradecer a Deus amanhã quando tu tomar o teu café, sendo obrigado pela provisão que tu me deste. Abençoa a viúva, abençoa o órfão, abençoa aqueles que não estão tendo a oportunidade de ter esse descanso que o Senhor me concedeu. Eu me sinto privilegiado. Me dá condições de abençoar aqueles que não têm esse privilégio, Senhor, para que eu possa te servir, te adorar, para que eu possa amar a Ti, Deus, no próximo. Não mais apenas num espírito religioso, mas num espírito prático, porque Deus está em cada um de nós e Deus quer que nós o amemos no próximo. Você vai ver a diferença, você vai ver a diferença da relação, o quanto ela vai evoluir no que diz respeito à compreensão do Evangelho. Aí você vai estar mais sensível aos sinais, você vai estar mais sensível às respostas de Deus a cada oração que você pede, independente de elas terem sido ou não apresentadas ou encaminhadas para algum pastor ou quaisquer outras autoridades eclesiásticas, porque Deus vai ouvir o teu gemido. O Espírito Santo vai ver a tua lágrima e vai levar até Deus coisas que nem nós saberemos expressar através de palavras, porque são com gemidos inexprimíveis, diz as Escrituras, que o Espírito Santo entende o que a gente está passando, ainda que nós não saibamos expressar. Às vezes é só gemido, às vezes é só dor. Ou vocês pensam que nós não passamos por isso também, meus irmãos? Mas nós já conhecemos o caminho da bênção, já conhecemos o abençoador, nós já temos uma aliança com Ele. E ainda que passemos por aflições, porque Ele nos disse, irmãos, filhos meus, fiquem tranquilos. Deus e o Cristo falando é a mesma coisa. O Pai habita no Filho e o Filho habita no Pai. Vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. E aí vocês vão ter consciência de que a boa nova vai se manifestar na vida de cada um de vocês. E aí então, Romanos 6:4, eu encerro essa ministração desse primeiro dia de reunião do cordão do ano de 2021. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Que este ano de 2021, cada dia seja um dia novo. Cada dia Deus renova a tua fé, as tuas forças. Cada dia você tenha uma experiência de crescimento espiritual e seja edificado através da tua experiência com Deus na oração, da tua intimidade gerada através da leitura da palavra, o discernimento daquilo que Deus quer falar comigo através da sua escritura. E aí tu verás a diferença daquele que serve do que não serve. Tão somente posicionamento, tão somente atitude, e você verá o que Deus fará na tua vida e na vida dos teus neste ano de 2021, através do teu testemunho. Que essa palavra seja edificando a tua vida, seja renovando a tua mente, gerando esse processo que o apóstolo Paulo chama de metanoia, e você viva milagres abundantes neste ano. Eu profetizo sobre a tua vida esta palavra em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas misericórdias, consolações do Espírito Santo sejam sendo derramadas neste ano de 2021 sobre cada um de nós. Damos por encerrada a primeira reunião do cordão de 2021. Reconhecer o Deus que está em mim, pro mundo é difícil compreender, mas se você ouvir o que eu tenho pra falar, é notícia boa, creia que ela pode te salvar. O mundo nos engana, ele é mau, mas para Deus você é especial. Por isso Ele te chama agora e quer entrar. Basta abrir teu coração
coração e Ele vai te transformar. Chegou o tempo de Jesus mudar a tua história. Você vai descobrir o que é realmente ser feliz. Daqueles sonhos que você talvez já tenha esquecido, Jesus não esqueceu de nenhum deles, pode confiar. Depois de tantas lutas talvez você tenha desistido. A boa nova que Jesus deseja te abençoar. O mundo nos engana, ele é mau, mas para Deus você é especial. Por isso Ele te chama agora e quer entrar. Basta abrir teu coração e Ele vai te transformar. Chegou o tempo de Jesus mudar a tua história. Você vai descobrir o que é realmente ser feliz. Aqueles sonhos que você talvez já tenha esquecido, Jesus não esqueceu de nenhum deles, pode confiar. Depois de tantas lutas talvez você tenha desistido. A boa nova que Jesus deseja te abençoar. Muito obrigado, meus irmãos queridos. Até a próxima reunião do Cordão. Tenham todos um maravilhoso ano abençoado, repletos da presença de Deus. Posicionem-se, atitude com Jesus. Você verá o que Deus fará na tua vida neste ano. Ele precisa.